Fala galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, me chamo Keren Apuk. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a série coreana chamada Você Estava Lá. Eu já fiz um videozinho aqui e hoje eu vou dar um spoilerzinho falando pra vocês o que eu acho. E quero também saber da opinião de vocês, quem viu, quem não viu. Veja, porque o tema é bem polêmico. Pra mim foi bastante marcante, até porque eu tô acostumada a assistir série coreana, super fofinha, algumas têm algumas ação, alguns temas polêmicos, mas essa me chamou muita atenção, porque fala sobre violência doméstica. E sabemos que isso é uma coisa muito comum, né, no nosso país e outros países também, mas a gente vive no Brasil, então vamos falar do Brasil. O índice de feminicídio é muito alto, violência doméstica contra adultos, crianças e mulheres, enfim. E essa série fala sobre duas moças, sobre duas jovens amigas desde a infância, que passaram por problemas de violência. Uma é a Hyo-soo e a outra, o nome é bem difícil, gente, então assim, eu confesso que eu tenho um problema para falar sobre os nomes das pessoas coreanas. Então é a Hyo-soo e a Yoo-soo, né? A Yoo-soo, ela é uma jovem que sofreu violência doméstica na infância, não ela, né? O dela foi psicológico, porque ela via a mãe apanhando do pai, apanhou muito do pai, e ela se escondia no armário, no guarda-roupa, para não ver. Ela ouvia, levava o irmão menor, e ela cresceu, se tornou uma vendedora de joias, de relógios famosos, e ela ganhou muito dinheiro, e foi embora de casa, e deixou a mãe, deixou toda a história para trás. E essa outra, que é a Hyo-soo, que é a amiga, se casou com um cara muito rico. Ela era uma artista plástica, né, uma professora de arte e tal, e elas não se viam. Hyo-soo estava tentando ver a Hyo-soo, né, e nunca conseguia ver, não estava entendendo o que estava acontecendo. E um belo dia, a mãe estava fazendo aniversário da Hyo-soo e convidou ela para ir à casa dela, né, como a mãe, né? E ela não queria ir, mas ela passou por uma situação com uma cliente da loja, e essa cliente sofria abuso, né? Isso despertou nela uma vontade de ver a mãe. E ela foi ver a mãe, levou um bolo. Eu achei bem interessante. Ela chegou lá, a mãe ficou surpresa, o irmão apareceu e ela viu uma cena do pai sendo abusivo novamente, porque ela achou que aquilo tinha mudado, mas nada tinha mudado, continuava do mesmo jeito, até que ela foi dormir. Eu tô fazendo um spoiler, tá, gente? A história é bem mais intensa do que eu tô contando, vale muito a pena você assistir. Para você que tem problema de assistir cenas fortes sobre violência doméstica, né, eu não recomendo, vai despertar algo bem forte em você. Então, assim, se tiver problema, se não tiver, assista, porque vale a pena. Você pode despertar, ver um vizinho, enfim, vamos lá. Ela voltando, ela pegou, foi dormir. Quando ela estava dormindo, ela escutou gritos. O pai estava batendo na mãe dela novamente. Isso depois de anos adulta. Ela pegou e despertou tudo isso nela. Ela voltou pro trabalho, aconteceram outras coisas. Quando ela voltou pro trabalho, ela resolveu procurar a amiga. Só que a amiga não respondia. Ela foi até o apartamento da amiga, tocou a campainha e tal, chamou, a amiga não respondia. Ela tocando o telefone e tal, a amiga não respondia. Essa amiga apanhava muito desse cara, do marido. O marido é extremamente abusivo, né? Batia muito nela, espancava ela. O cara milionário, muito poderoso e abusivo ao extremo. Ela virou uma pessoa, virou cárcere privado, né? Ela vivia em cárcere, ela tinha hora para tudo, para servir ele. A hora era para servir, ela era escrava dele, né? Ele tinha ela como posse, porque essas pessoas são assim, a gente vira posse, né? As pessoas que sofrem esse tipo de abuso, elas são propriedade do abusador, ela vira propriedade. E aí a Yoo-soo chegou até lá e não conseguiu, ela não atendeu a campainha, ela achou estranho, só que veio um entregador, como da Shopee, que ela foi entregar também. Aí ela viu quando ela pegou a embalagem. Quando ela pegou a embalagem, ela pegou e viu que a amiga estava em casa e resolveu que ela tinha o código para entrar na casa. Aí ela resolveu entrar e quando ela entrou, viu ela toda espancada, toda arrebentada. E aí ela começou a
conversar com ela, o que estava acontecendo, me conta, tal, viu? E descobriu que ela estava sofrendo esse tipo de abuso. Vou fazer um resumo rápido, né? Porque é muito longa a história. São 8 capítulos, vale a pena assistir. Eu assisti tudo num dia só, eu não aguentei, eu fiquei muito tensa. Eu achei muito forte, então eu não conseguia parar de assistir. Eu tirei o dia todo, fiquei assistindo. Enfim, assistam, vale a pena. Elas armam um plano para matar o marido, porque ela tentou suicídio, como muitas mulheres tentam suicídio, como muitas pessoas que sofrem abuso tentam suicídio. Eu posso falar isso para vocês porque eu também fui vítima de abuso, né, de família. Eu sofri na mão de ex-marido, eu passei por muitas coisas também. E eu até pensei em me matar na época, fiz coisas que não era para ser feito, enfim. Então eu entendo muito bem do assunto, por isso eu vim falar para vocês sobre esse assunto, sobre essa série, né, em específico, que mexeu bastante comigo. Se você tem alguém aí que tá sofrendo ou você desconfia, gente, ajudem. Porque essa série fala sobre, assim, pessoas que não se importam. A Rissu tinha uma sogra que sabia de tudo, uma cunhada que era policial, sabia de tudo e não se importava com ela. Ela tentou denunciar, ela tentou fazer tudo, conversar, dialogar, tudo que ela podia fazer para esse homem melhorar, para acabar com essa situação. Nada resolvia. Então ela achou que teria que se cometer suicídio. E é isso que acontece na vida real. A gente busca ajuda e as pessoas viram as costas. Ainda mais quando tem muita grana envolvida, né? Um cara muito dinheiro. E aí elas armam esse plano. Só que lá atrás, a Yusu vendeu um relógio. Estava vendendo um relógio para um cara. E esse cara, deixa eu ver aqui o nome dele direito, porque eu não sei falar o nome dele direito, gente. Por favor, se eu falar errado, vocês me corrijam. O nome dele era Jin Sobek. Acho que era isso, Jin Sobek. Eu sou péssima pra gravar nome de gente coreana, assim, é bem complicado. Aí ele roubou o relógio e depois devolveu. E aí o Su e ele ficaram amigos. Esse cara é um cara que tinha tudo pra gente achar na série que ele ia ser um vilão. Só que ele não foi, ele foi um cara que ajudou as meninas, né? Ajudou muito elas e praticamente salvou a vida delas. Se não fosse ele, elas estariam mortas. O marido, tinha um cara que trabalhava nessa empresa do Jin Sobek, que era o sósia do marido. E elas tiveram uma ideia genial de trocar, de matar o marido e pegar esse cara, porque esse cara era um chinês que vivia na Coreia, ele estava foragido, porque elas não sabiam que ele era foragido, tá, gente? Mas ele estava lá vivendo como migrante e elas acharam assim, pô, vamos ajudar ele, vamos trocar a identidade, vamos mandar ele pro país dele, ele vai ficar com a família dele, e a gente vai ficar bem, você vai ficar livre do teu marido e a gente vai viver a nossa vida. Só que não foi nada disso que aconteceu. Elas mataram ele, tá? Fizeram o plano acontecer, o cara voltou pra China, só que o filho da mãe voltou para chantagear elas. Ele era um cara mau, ele era envolvido com várias coisas erradas e ele voltou para chantagear. A cunhada, né, a policial, descobriu, ficou tentando incriminar a própria que sofreu abuso. Olha, a trama assim é uma loucura. Vou fazer um resumão do final. Elas conseguem matar o cara e a sogra e a irmã vão presas. Elas vão presas porque elas matam o chinês para se livrar das coisas que elas se envolveram. Elas também eram mau caráter. A policial era corrupta. As meninas se entregam para a justiça, mas são soltas rápida porque a justiça vê que ela sofreu violência, descobriu quem ele era. E no final, o Jin Sobek aparece esperando elas e elas vão para um lugar assim. Elas trabalham na empresa com ele e viajam até pro Vietnã. Enfim, eu acho que vai ter uma segunda temporada. Eu acho muito. Porque pelo que eu entendi ali, vai vir a segunda temporada. E eu estou esperando por isso. E eu vou falar para vocês mais uma vez. Se vocês não assistiram, assistam. Comentem aqui comigo o que vocês acharam. Se alguém de vocês sofreram abuso ou está sofrendo, peçam ajuda. Como na série aparecem pessoas que não se importam,
tanto no sexo masculino e feminino. Lá também tem pessoas que se importam, aparece homens e mulheres para ajudar, amigas, pessoas estranhas. Então nunca desistam, sempre peçam ajuda, façam alguma coisa, não vivam isso, vocês podem ser livres. Sou totalmente contra o assassinato, teve ali nessa trama, teve o assassinato, sou contra a isso, tá, gente? Mas é uma história e acontece também na vida real. E é isso. Fala pra mim o que você achou. E vou falar de novo pra vocês o meu nome. Sou Keren Apuc. Me sigam, comentem, deem like. Falam pra mim a opinião de vocês. E eu vou estar aqui falando sobre vários temas. Sobre dorama, filmes, eventos. Eu sou roqueira. Frequento vários pubs, motoclubes, eventos grandes de rock, grandes bandas. Inclusive vou estar no Rock in Rio, trazendo tudo pra vocês. Me sigam aí e falam o que vocês acharam da série Você Estava Lá. Beijo, fui!